Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, verso 13. As festas de fim de ano, por vezes, se tornam um caminho onde somos levados a estar com pessoas que durante todo o ano evitamos. Aquele parente que teve uma desavença tão grave que rompeu o laço familiar estará junto com você para festejar e amarem-se fraternalmente. Infelizmente, há pessoas que descem à sepultura sem ter antes se reconciliado com algum familiar. Gosto de lembrar que Jesus concede a graça para que cumpramos sua vontade, ou seja, nenhuma exigência feita por Jesus é superior à graça concedida para cumpri-la. Somos exortados pelo texto a suportar uns aos outros e perdoar mutuamente uns aos outros. Por que o texto coloca ambos os lados como necessários a serem suportados e necessitados de perdão? Porque todo ser humano é pecador. Cada um de nós é continuamente inclinado a ter comportamentos e atitudes pecaminosas. Então, quando alguém está embriagado e se comporta mal, Cristo exige e disponibiliza a graça necessária para que suportemos essa pessoa. Ninguém pode dizer ser imune a qualquer pecado. A Bíblia afirma: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Muitas vezes nós crentes deixamos que nosso coração inclinado ao mal crie um sentimento de superioridade diante de um comportamento ímpio. Mas o poder para ter uma mentalidade que reprova tal pecado, assim como a capacidade de não praticarmos, vem de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Mas o suportar não é suficiente. O texto prossegue dizendo: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Talvez você alimente no coração que o que fizeram a você é muito mais grave do que pensamos, que essa reflexão vem de alguém que nunca foi alvo de tamanho ultraje, como que você foi alvo. Todavia, o valor da mensagem, assim como sua autoridade, não vem de homem, e sim de Deus. É Deus na pessoa de Jesus Cristo que declara: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Deus não quer que você perdoe contra a sua vontade. O texto bíblico é claro ao dizer que o perdão deve ser assim como o Senhor vos perdoou. Deus quer conduzir você à mudança de mente e capacitá-lo a perdoar como ele perdoou. Será que o pecado que você tem sido incapaz de perdoar é maior do que o que cometemos contra Deus? Pense no quão santo e justo Deus é e que até o que é errado, que se passa em nosso íntimo, é um pecado diante de Deus. Jesus deve ter deixado muitos enfurecidos ao declarar: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Há também o pecado por omissão. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, verso 17. Você nunca alimentou o desejo por alguém que não fosse o seu cônjuge? Nunca cruzou os braços diante de algo que sabia que deveria fazer? E será que nesse tempo, retendo o perdão,
você não cometeu o que Cristo condena ao dizer: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Pare por um momento e, ao invés de pensar no que fizeram a você, pense no que fizemos a Deus. Quando vira à memória o Cristo sendo esmurrado com um pano sobre sua cabeça e ouvindo dos homens: profetiza quem te bateu, ou quando cuspiram no rosto dele, assim como as demais torturas que se seguiram até lhe entregar sua vida, acrescente que não foram os judeus, Roma ou os líderes religiosos a principal causa da cruz, nem destes sofrimentos. Nossos pensamentos, atitudes e negligência colocaram Cristo ali na cruz. O profeta Isaías afirmou: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Você ama a Deus em resposta ao amor dele por você? Nosso amor por Deus é provado pela obediência. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Talvez você até hoje não caiu em si quanto ao que está em jogo. E é muito provável que também não atentou para o tamanho do perdão que nos foi dado em Cristo Jesus. Em certa parábola, Jesus associou a intensidade do amor com a grandeza do perdão recebido. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7, verso 47. Medite no preço pago para que fôssemos livres da justa condenação e ore a Deus, pedindo que capacite você a cumprir a Escritura que nos exorta. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, verso 13.